Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa neste domingo, 23 de novembro, aniversário de Michel Temer. Hoje ele empata comigo, 85 anos. Michel Temer foi presidente da República, já tinha sido presidente da República quando foi preso, em março de 2019, mas era na primeira instância. Não era no Supremo, estava no juízo natural. Depois foi solto. Vamos aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O principal assunto, como vocês devem estar adivinhando, é Bolsonaro. Então, no sábado, ontem, dia 22, o mesmo número do PL, Bolsonaro foi levado de casa, depois das 6 da manhã, 6h30, para uma sala especial para autoridades na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Essa sala tem um banheiro privativo, uma cama de solteiro, televisão, frigobar. Não sei se tem alguma janela entre que possa entrar a luz do dia. Lula teve algo parecido lá em Curitiba. Só que Lula tinha manifestação na frente todos os dias. E Bolsonaro foi preso porque o filho, o senador Flávio, sugeriu uma vigília de orações pelo pai, do lado de fora do condomínio, a quase 1 quilômetro de distância da casa dele, onde cumpria a prisão domiciliar. Esse foi o motivo alegado pela Polícia Federal. Vejam só, aqui, vou mostrar para vocês. Bom, em primeiro lugar, a prisão de um inquérito em que ele já não está. É aquele inquérito que já converteu em réus o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. No dia 21, antes, portanto, do episódio da tornozeleira, a Superintendência da Polícia Federal pediu que ele fosse transferido para a Superintendência para preservar a ordem pública, uma vez que Flávio Bolsonaro, senador, estava convidando o povo para às 19 horas de sábado fazer uma reunião de orações, não? Ele alega, o ministro Moraes, que acatou esse pedido no dia seguinte, com data do dia seguinte, dia 22, dizendo que isso vai gerar grave dano aos moradores da região. Ao durar vários dias, pode atrapalhar a fiscalização e ser um risco para a prisão domiciliar. É aquele filme em que o sujeito era punido pelo crime antes de praticar o crime, porque tinham uma visão de futuro de que ele ia praticar o crime. Aí ele escreve que utilizar manifestações populares criminosas é um tumulto causado por reunião ilícita de apoiadores ao réu condenado, que eu vi dele. Lá em Curitiba nunca foi reunião ilícita na frente da Superintendência do Paraná, né? E também porque está a 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. E, de novo, é aquele filme, Minority Report, né? Está vendo o futuro, ele vai fugir, né? Por fim, né, ele, como últimas razões para fazer essa transferência e decretar uma prisão preventiva, foi que aos 8 minutos do dia 22,
houve uma alteração na tornozeleira, né? Que foi corrigida 1 hora depois, trocada a tornozeleira. Trocada, ou não, viram que não tinha nada além de uma mexida ali. O que foi aquela mexida? Bom, aí tem que explicar o remédio que ele estava tomando. Fazia 4 dias que estava tomando pregabalina e sertralina. Tarja vermelha, mas daquelas que ficam cópia na farmácia. Tem que ser feito com cópia, com papel carbono, né? E aí eu lembro, eu estava com problema no piriforme e fui a um médico que me receitou isso. Cheguei em casa com a receita, minha mulher olhou, levou um susto e disse, troca de... não vai lá mais, porque isso aí não, você não vai poder mais dirigir, você vai ficar com sono, vai ter um monte de... E então, parece que foi isso, né? Interessante que aí ele foi à audiência de custódia, né? E está confirmado. A audiência de custódia, ele confirmou que mexeu na tornozeleira, mas sem intenção de fuga, né? Aí a gente vê que houve um interrogatório com o Bolsonaro, quando chegou lá na Superintendência da Polícia Federal. Pelo que eu vi nas imagens, não trocaram a tornozeleira, porque estavam mostrando uma tornozeleira toda manchada por calor, né? Aí ele disse que usou o ferro de solda, aquele ferro elétrico. Na minha geração, todo mundo tinha em casa, né, para fazer pequenos concertos, principalmente de eletricidade, pegava aquele fiozinho de estanho e soldava, né? Ele usou aquilo. Só que depois desistiu e foi dormir, aí deu a reação, a polícia foi lá, viu que estava tudo normal. Mas aí falsificam coisas, assim como a BBC de Londres falsificou um discurso de Trump, né? E Trump está processando a BBC, pegou trechos e mudou. Eu li em jornais dizendo que Bolsonaro declarou que tentava abrir a tornozeleira. Aí eu fui ver a transcrição dessa conversa com a juíza, né? A juíza perguntou, o senhor tentou puxar a pulseira? Ele responde, não rompi a pulseira, né? Ele ou estava com uma desordem cerebral, ou tem gente que diz que ele estava desconfiado que tinha microfone lá dentro ouvindo as conversas dos visitantes. Mas, enfim, aí a gente vê que razão de transferência, uma vigília de orações, 13 quilômetros de distância da embaixada americana e mais, que Ramagem, Eduardo e Zambelli tinham saído do país. O que ele tem a ver com isso? É como causa da prisão, né? Bom, isso não surpreende mais, né? Já é a rotina aqui no Brasil. A rotina que nunca é aceita, não tem sido aceita pelo governo dos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em nome do governo dos Estados Unidos, publicou uma nota dizendo que Moraes expôs o Supremo à vergonha e ao descrédito internacional, que os Estados Unidos estão preocupados com mais este recente ataque ao Estado de Direito, com a prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente, que já estava sob forte vigilância, e conclui dizendo que não há nada mais perigoso para a democracia que um juiz que não conhece os limites de seu poder. Esse desagrado aconteceu no dia seguinte ao alívio das tarifas. Aliás, eu queria falar para vocês, né, que fizeram festa, olha só, 40% continuam sobre os 40% de tarifa ou de sobretaxa continuam sobre manufaturados brasileiros, café processado, máquinas e motores, móveis, calçados, mel, frutos do mar. Tirou da carne bovina, do café verde ou torrado,
de frutas brasileiras, de cacau e de temperos. 63% continuam com 40%. 63% das exportações brasileiras continuam com a tarifa de 40%, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. Continua pegando a indústria brasileira. E o presidente Lula vai virar um globetrotter, né? Grande viajante internacional. Estava nesse fim de semana na África do Sul, na reunião do G20. Aí ele deu a informação de que o acordo União Europeia-Mercosul será assinado dia 20 de dezembro. Ora, até onde eu sei, o Comitê Europeu vai se reunir dia 15 e 16. E a França não está querendo assinar. E seria assinado, segundo Lula, dia 20 de dezembro em Foz do Iguaçu. Mas é Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. O presidente do Paraguai, o Peña, Santiago Peña, já disse que não pode ir. Milei também está achando que não pode ir. Os dois preferem dia 4 de dezembro em Foz do Iguaçu. Mas aí não tem ainda decisão da União Europeia, né? Então, Lula já está anunciando uma coisa que não é certa. Bom, e para concluir, um chefão do PCC, chefão daquele novo cangaço, um dos assaltantes do Banco Central em 2005 lá em Fortaleza, que levou 165 milhões em 2005, né, que faz tráfico de droga para a África e para a Europa, assaltante de carros fortes e de bancos em pequenas cidades, o Pedro Bó, José Almeida Santana, que está com 52 anos, foi abordado pela Polícia Militar de Goiás, no estacionamento de um supermercado em Anápolis. Ele estava armado e reagiu. Agora ele está morto. Ainda foi levado para o hospital, mas agora está morto. Morto pela Polícia de Goiás. A Polícia de Goiás está sendo buqueliana. E uma nota triste, no Rio de Janeiro, agora no sábado, morreu o 5º policial daquela operação do dia 28 de outubro. Ele estava ferido gravemente no abdômen, estava se recuperando, já tinha sentado na cama, mas talvez tenha sido uma infecção, estava no Copa-Dor. E é o policial da Delegacia 39ª de Pavuna, o Rodrigo Nascimento, que deixa mulher e filho e um país prestando homenagem a ele, à memória dele, porque morreu pela lei e pela ordem. Sacrificou sua própria vida para proteger a população, que ainda continua desprotegida. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 15 de outubro. Em 15 de outubro de 1582, o Papa Gregório XIII anunciou um novo calendário, que ficou chamado calendário gregoriano, que é o de hoje. Em 15 de outubro de 1582, uma sexta-feira. O dia anterior era uma quinta-feira, 4 de outubro. Ou seja, em 1582 não existiram 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro. Ele teve que tirar 10 dias para, enfim, quase empatar com o movimento da Terra em torno do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. Sobraram 6 horas, sim. Durante 4 anos, sobram 6 horas
de 4 em 4 anos acrescenta-se um dia, o 29 de fevereiro. O Ocidente adotou, depois a Rússia adotou, o calendário anterior era o calendário de Júlio César ainda, calendário juliano. Bom, e em 1827, o imperador Pedro, no Brasil, consagrou a escola e o professor. Por isso, hoje é dia do professor. A mais nobre, eu diria, das missões. Porque não chega a ser uma profissão, tem que ser uma vocação. Pessoa que nasceu para ensinar os outros. Dizem que lá no Japão, o único profissional que não se curva perante o imperador é o professor. Porque o imperador teve um professor. O presidente teve um professor. O médico precisou de professores. Os advogados precisaram de professores, assim como os engenheiros. Todo mundo precisou de um professor, de uma professora, para encaminhá-lo nas letras, nos números, nas ciências. Não. Minha homenagem aos professores. Eu fui um deles, meus colegas, então. Durante 10 anos, mais ou menos, eu primeiro lecionei no ensino médio e depois na PUC, em Porto Alegre, e finalmente no Uniceub, aqui em Brasília, sempre com ênfase na língua portuguesa. A última disciplina foi texto televisivo, que é diferente, né? Aquele texto enxuto, direto, rápido, contando tudo em poucos segundos. Mas meu abraço a todos os professores e professoras que se satisfazem na vida transmitindo conhecimento, ensinando. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, a mais conversas sobre professores. Pois o presidente Lula foi ao Rio e, numa reunião com professores municipais, mais o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, os dois foram vaiados pelos professores que gritavam sem anistia. Professores municipais do Rio de Janeiro, como se fosse um comício político. Eu fico meio chocado com isso, porque eu nunca vi professor meu no grupo escolar, depois no ginásio, depois na faculdade, fazer politicagem. Mas, enfim, como cidadãos têm direito de se manifestar, talvez não fosse a oportunidade, porque era uma homenagem aos professores. O presidente Lula aproveitou, né, que o presidente da Câmara recebeu uma vaia para dizer que nunca o Congresso Nacional, o Legislativo, esteve em tão baixo nível, principalmente por causa da extrema-direita eleita na última eleição. Ou seja, Lula não está gostando da oposição dos jovens deputados e senadores que os eleitores brasileiros lá puseram. Depois ele teve uma sessão de se vangloriar. Ele já tinha se vangloriado do encontro com o Papa, né? Parecia assim que ele e o Papa eram íntimos e tal. É mais ou menos como aquela pessoa que fica empolgada, teve lá com o Papa Leão, ficou contando coisas. E agora contou coisas sobre o Trump. Disse que a gente estava de mal, mas agora não foi só uma química, foi uma indústria petroquímica que brotou e tal, que maravilha. E confirmou que amanhã Marco Rubio e Mauro Vieira conversam sobre as sanções, as alíquotas, né? Por coincidência, hoje, o Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro estiveram no Departamento de Estado. Como se sabe, o Marco Rubio é o secretário de Estado.
E o secretário do Comércio, o Greer, Jameson Greer, deixou bem claro algo que eu tenho dito aqui, que o Trump disse. Qual é a razão? Tem uma alíquota de 10%, essa é comercial. A alíquota de 40% aditiva é uma punição por desrespeitos no Brasil do Estado de Direito, dos direitos humanos e exercício de censura. Quero ver como é que o chanceler Mauro Vieira vai resolver essa. Outra coisa, não? Trump sempre deixou muito claro que a ideia de Lula nos BRICS, de ter uma moeda dos BRICS, não pega bem nos Estados Unidos, em vez de usar a moeda que está com lastro lá em Fort Knox. Né? Por sinal, Trump não deve estar gostando. Eu vi a notícia de que a Índia está comprando da Rússia, deve estar comprando diesel como nós compramos, e pagando em yuan chinês. Ou seja, a Índia deve ter crédito chinês, né, exporta para a China e compra da Rússia. $100 nesse caminho. Ontem houve um jantar no Alvorada, Lula mais o ministro do Gabinete Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, e lá enrolado naquela compra de respiradores, e o ministro da Justiça, Lewandowski, que foi supremo, foi indicado inclusive por ligações com Dona Marisa, e aguardaram e receberam os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do Supremo e relator, né, multirelator, mais Zanin, que foi advogado particular de Lula, e Flávio Dino, que foi ministro da Justiça de Lula naquele 8 de janeiro. Ninguém sabe o que foi conversado, mas o que saiu de lá foi que os ministros sugeriram que o preenchimento da vaga de Barroso não seja feito com algum nome fraco, porque isso enfraqueceria o Supremo. Aí eu concluo que nenhum desses que está no noticiário poderia ser. Não é? Fico imaginando alguém assim da estirpe de Rui Barbosa, Ives Gandra Martins Filho, só que Ives Gandra já está com 90, não pode, o máximo é 70 anos para entrar. Né? Jaci Falcão, Moreira Alves, Oscar Dias Correia. Será que não tem ninguém desse nível nos tribunais superiores? Bom, de qualquer maneira, está nas mãos do Senado, aceitar ou não. Por falar em Senado, um grupo de senadores de oposição, estava lá Magno Malta, Eduardo Girão, eu vi na foto o senador Mourão, né, com mais pedidos, mais requerimentos de impeachment contra Moraes e Flávio Dino. A senadora Tamares, mais realista, disse, mas depois da eleição do ano que vem, no Senado teremos maioria para tocar esses requerimentos todos. Está acumulando, né? Até lá na Câmara, até o líder do Novo, o Van Hatten, apresentou mais um requerimento de impeachment de Moraes por causa do que tem acontecido com Felipe Martins. Está cada vez mais apertada a coisa, né? Agora descobriram que a Polícia Federal teria entrado lá no site da alfândega e retirado esses dados sem seguir os caminhos legais, né, e recomendados pela própria alfândega. E tem a história daquele delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos para pegar Flávia Magalhães, que é casada com um americano e é cidadã americana. Né? Muito complicado, muito complicado. Então é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.
Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 14 de setembro, dia do aniversário do Papa. Nasceu em 1955. Robert Prévost, ou Robert Prévost, já que o sobrenome é francês, embora ele tenha nascido nos Estados Unidos, em Chicago, Illinois. Interessante, agora é Leão XIV, sempre que ia a Roma, nos conclaves, ele frequentava uma academia. E lá só era conhecido como Robert, ou talvez até o Bob, né? E um dia descobriram que o Robert tinha virado Papa. Eles, por respeito à intimidade, nunca perguntaram qual era a profissão dele. Ele também não disse que era bispo, cardeal, né? Tomara que ele continue sendo Papa, continue fazendo exercícios, movimentando o corpo, porque, como diz o conterrâneo dele que nasceu na Califórnia, o Clint Eastwood, não deixe o velho entrar, né? O Clint Eastwood está com 95, é de 1930. Bom, já que falamos em Papa, hoje é o dia da cruz. O que era a cruz? Era um sinal de martírio romano, de condenação. Dizem que os romanos só na Gália mataram 1 milhão na cruz. E mataram muitos cristãos na cruz também. E matavam aqueles que eram condenados, né? E dia da cruz tem esse significado, porque, segundo o cristianismo, né, Jesus Cristo veio para pagar o pecado de Adão e Eva. Qual era o pecado de Adão e Eva no paraíso? Quererem ser deuses, pegando o fruto do conhecimento, do bem e do mal, fruto que dava conhecimento divino. E ele, tendo a força divina, não continuou o homem levado à cruz. Poderia, né, evitar tudo isso, mas ele quis pagar. Ficou na cruz, deixando a esperança da ressurreição. Será que é coincidência que o Domingo da Cruz encerra a semana de uma condenação no Brasil? De alguém que também fez o bem, queria o bem, ficou dentro das 4 linhas e foi condenado. Jesus fazia milagres, curava pessoas, pregava um novo mandamento do amor, que é o oposto do ódio que está por aí. E foi crucificado. No Evangelho de hoje, João lá no 3,17, conta que Jesus estaria dizendo para Nicodemos que veio para salvar e não para condenar. Sabe quem foi Nicodemos? Um doutor da lei, um erudito, que foi o único que defendeu Jesus lá no conselho judaico. Outra coincidência? Foi um juiz judeu, o único que defendeu o condenado desta semana de todos os crimes que o acusavam. Quanta coincidência. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O ex-presidente condenado esteve no hospital no Death Star para fazer um procedimento tirando lesões da pele. Mas fez exames, o exame de sangue mostrou anemia e a tomografia mostrou restos de pneumonia. E, como sempre, o abdômen todo cheio de sequelas da facada e das cirurgias necessárias que foram feitas depois, com adesões, com alteração no trânsito alimentar, né, digestivo, uma confusão. Bom, ainda falando do julgamento, não foi surpresa para ninguém, né? Só uma pessoa muito ingênua acreditaria que ele seria absolvido por algum tipo de milagre.
num Supremo que é presidido por um ministro que disse: nós derrotamos o bolsonarismo. E todas as declarações já feitas, né? Como mostrou o Wall Street Journal hoje, né? O relator é inimigo de Bolsonaro, né? Claramente, durante todo esse tempo. O outro ministro, Dino, era ministro da Justiça de Lula. O presidente da turma foi advogado particular de Lula. Né? Não tinha como, né, dar resultado diferente. O que surpreende é o detalhamento do voto de Fux, né, o Nicodemos, que o Wall Street Journal disse que, pegar as palavras do Wall Street, flagrante falta de provas para apoiar as acusações foram mostradas pelo ministro Fux. O Wall Street Journal disse que esses ministros que participaram em país sério se declarariam suspeitos, né? Mas o voto de Fux vai servir para tribunais internacionais, mas principalmente internamente vai servir como apoio, como considerandos de um projeto de anistia. Aí vocês vão dizer, mas aí o Supremo derruba. Não, antes disso Lula pode derrubar. Se o Lula não perceber que poderia ter a grandeza de sancionar, né, e com isso se apresentar diferente, né, como um estadista que não tem medo de Bolsonaro, etc., né, porque a Constituição diz que compete ao Congresso decidir sobre a anistia, não compete ao Supremo, compete ao Congresso, com a sanção do presidente. O presidente pode vetar e o Congresso derruba o veto do presidente. Mas aí o Supremo veta. Ora, se o Congresso pode derrubar o veto do presidente da República, que é um presidente de poder, que tem o voto direto da população, o voto da maioria da população, então tem muito mais força para derrubar um veto do Supremo, que não tem voto algum, que tem o poder original já indireto, não é? Mas vamos falar do outro tema, do ódio, que leva a apertar os gatilhos, né? O caso do Charlie Kirk. De acordo com os jornais, o matador acusava sua futura vítima de ser uma pessoa cheia de ódio. Isso me leva ao Lenin. O Lenin diz: acuse-os do que você faz. Acusa o outro de ódio para justificar o assassinato. E aí a gente vê que o morto, o assassinado, era um religioso mórmon, né, pai de família dedicado, tinha 2 filhinhas, era apoiador de Trump, né. Aí eu me pergunto, de que lado está o ódio? O ódio de meia dúzia que derrubaram as Torres Gêmeas matando milhares, né? O ódio de quem apertou o gatilho que Trump se mexeu e pegou na orelha em 2024. Assim como, no caso, esse tiro na garganta era um tiro que era para ir para a cabeça, né? Embora o ódio de um neurocirurgião tenha aplaudido, elogiado a pontaria, a mira. Esse neurocirurgião lá de Recife, né, é um sujeito chamado Roberto alguma coisa. São essas figuras que a gente precisa dizer um nome para se prevenir deles, né? Parece que já foi até demitido do hospital em que trabalha, né? Mas eu acho que o símbolo disso tudo é o tal de Peninha, o Eduardo Bueno. Eu tenho os livros dele, ele
como historiador, ele é interessante como historiador e jornalista. A principal ciência do jornalista é a história, né? Mas completamente fora, aplaudindo, dizendo que bom para as duas filhinhas dele que não terão esse pai. Meu Deus do céu. Dr. Ricardo Barbosa, encontrei o nome aqui, o tal que falou que mirou na cervical. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Mas, enfim, queria falar nisso porque terminou o julgamento dessa semana, e eles estavam falando em futebol. Eu não sei se era jogo de hoje ou jogo daquele dia, eu não acompanho futebol, não sei, mas falava de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, uma coisa assim. Os juízes da Suprema Corte. Aí eu lembrei do Vadico e Noel Rosa no Conversa de Botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, né? Vai perguntar para o seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Uma coisa assim, parecia conversa de botequim dentro da Suprema Corte do Brasil, enquanto tinham terminado de decidir sobre 27 anos e 3 meses na vida de um ex-presidente da República. A Matsunaga, que esquartejou o marido, a Elise Matsunaga, pegou 8 anos menos do que isso. Enfim, julgamento é justiça, justiça é gracia et justicia. Não pode ter ódio que conduza à vingança. E a gente está falando de ódios que matam e condenam. De Brasília, Alexandre Garcia.